O vilarejo parecia suspenso no tempo, cercado por montanhas imponentes que tocavam as nuvens. A névoa se arrastava pelas ruas de paralelepípedos todas as manhãs, ocultando o que havia além do vale. Era um lugar onde as pessoas viviam de forma simples, mas com um temor silencioso que pairava como uma sombra invisível. Ninguém falava abertamente sobre a floresta. Ela ficava ali, densa e ameaçadora, sempre no limite do horizonte, como uma presença viva. Lara cresceu ouvindo as histórias. Os mais velhos murmuravam sobre pessoas que desapareceram ao desafiar a floresta, mas os detalhes eram vagos, envoltos em mistério. Sua avó, porém, nunca foi vaga. Sempre dizia que as árvores guardavam segredos, segredos que deveriam permanecer enterrados. Quando Lara era criança, essas histórias despertavam uma mistura de medo e fascinação. Agora, aos 25 anos, elas provocavam algo diferente: curiosidade. Após o funeral de sua avó, Lara começou a organizar os pertences da mulher. Em uma das gavetas do velho baú de madeira, encontrou um diário antigo, com a capa gasta e as páginas amarelecidas. Dentro, havia relatos surpreendentes. Entre anotações triviais sobre o dia a dia, estavam descrições detalhadas de desaparecimentos ocorridos ao longo de décadas. Alguns nomes Lara reconheceu, eram pessoas cujas histórias haviam sido silenciadas pelo tempo. Mas o que mais chamou sua atenção foi um mapa dobrado, escondido entre as páginas do diário. O papel, amarelado e frágil, mostrava uma trilha que serpenteava pela floresta até uma marcação peculiar, um símbolo circular, semelhante a um portal. O coração de Lara disparou. Aquilo não era apenas uma história, era um convite para descobrir a verdade. Miguel, seu irmão mais velho, encontrou Lara ainda debruçada sobre o mapa quando chegou em casa naquela tarde. Ele, com seu jeito pragmático, logo percebeu o que ela estava planejando. Nem pense nisso, Lara, disse ele, cruzando os braços e lançando um olhar sério. Você sabe o que acontece com quem entra na floresta. Não sabemos de nada, Miguel. São só histórias. Alguém precisa descobrir o que realmente aconteceu. Ele suspirou, esfregando a testa. Miguel sempre foi o protetor, especialmente desde a morte de seus pais. Ele conhecia a determinação da irmã, mas temia o que poderia acontecer se ela seguisse com aquela ideia. Apesar das advertências, Lara sabia que precisava ir naquela noite. Quando a vila estava mergulhada no silêncio, ela escondeu o diário em sua mochila, junto com alguns suprimentos. Enquanto olhava pela janela, viu a silhueta da floresta destacando-se sob a luz pálida da lua. Era como se algo a chamasse. Com o mapa em mãos e o coração cheio de dúvidas, Lara deu o primeiro passo em direção ao desconhecido. A floresta se erguia diante de Lara como uma muralha imponente, os troncos das árvores parecendo colunas de um templo antigo. O ar ali era diferente, pesado, como se cada respiração exigisse esforço. Ela segurava o mapa com força, as mãos tremendo ligeiramente. Não era só o frio da manhã que a incomodava, era a sensação de que algo estava observando. Antes de dar o primeiro passo, uma voz familiar a deteve. Não acredito que você faria isso sozinha. Miguel estava ali, com uma mochila pendurada nos ombros e uma expressão séria. Ele não tinha conseguido dormir, sabendo que Lara provavelmente tentaria ir sozinha. Apesar do medo, não podia deixá-la enfrentar aquilo sem apoio. Eu avisei que não precisava vir, respondeu Lara, tentando soar firme, mas sentindo-se aliviada por ele estar ali. Sem mais discussões, os dois seguiram a trilha indicada no mapa. A floresta os envolvia com sombras densas e um silêncio perturbador, interrompido apenas pelo som de folhas sob os pés e o canto ocasional de um pássaro distante. Mas quanto mais caminhavam, mais o silêncio parecia se transformar em algo vivo. Miguel foi o primeiro a notar. Essas árvores. Elas estavam diferentes há alguns minutos. Lara parou e olhou ao redor. Ele tinha razão. Era como se o cenário mudasse sutilmente, troncos inclinando-se para lados opostos, ramos antes altos agora próximos. Talvez seja nossa imaginação, tentou sugerir, mas nem ela acreditava. O mapa parecia estar conduzindo-os para mais fundo na floresta. Pequenos marcos descritos no papel, uma pedra com musgo, uma árvore caída, confirmavam que estavam no caminho certo. No entanto, o desconforto crescia. A cada passo, a trilha parecia mais estreita, os sons mais abafados. Precisamos voltar, disse Miguel de repente, parando e segurando o braço de Lara. Estamos quase lá. Só mais um pouco. Não. Olhe para isso. Ele apontou para o caminho atrás deles. A trilha por onde tinham vindo havia desaparecido. Em seu lugar, uma parede de árvores, tão densas que era impossível ver o que havia além.
Como isso é possível? Lara sussurrou, o medo tomando conta de sua voz. Miguel puxou-a para um lado, tentando encontrar outro caminho, mas parecia que a floresta os encurralava. Cada tentativa de desviar resultava em mais árvores, como se a vegetação estivesse viva e decidida a mantê-los ali. Isso não é natural, ele disse, ofegante, enquanto voltavam para o ponto de partida. O silêncio era opressivo, e até o vento parecia ter parado. Lara segurou o mapa como se fosse um talismã, seus olhos correndo pelas linhas e símbolos. Não podemos voltar, ela disse finalmente. Só podemos ir em frente. Miguel hesitou, mas sabia que não tinham escolha. Assim, continuaram caminhando, seus passos agora mais cuidadosos, cada movimento carregado de incerteza. A floresta os havia prendido, mas Lara estava determinada a descobrir o porquê. A densa névoa que envolvia a floresta parecia se dissipar aos poucos, revelando uma clareira estranha e silenciosa. No centro, um pequeno acampamento improvisado, com barracas gastas e um fogo quase apagado, projetava sombras inquietantes. Miguel e Lara se entreolharam, confusos e aliviados ao mesmo tempo. Não estavam sozinhos. Assim que deram mais alguns passos, uma voz firme ecoou. Parem onde estão. De trás de uma das barracas surgiu um homem alto, com cabelos escuros e olhos atentos. Ele segurava uma lança improvisada, feita de um galho resistente, e tinha uma expressão desconfiada. Seu rosto era marcado pelo tempo, talvez 40 anos, mas os olhos revelavam cansaço. Quem são vocês? Como chegaram até aqui? Perguntou, sem baixar a arma. Meu nome é Lara, este é meu irmão, Miguel. Estamos tentando entender o que está acontecendo nesta floresta, respondeu Lara, erguendo as mãos para mostrar que não representavam ameaça. O homem relaxou a postura, mas manteve o olhar cauteloso. Sou Marcos. Bem-vindos ao que sobrou de nossa liberdade. Marcos conduziu os irmãos para perto da fogueira, onde outras pessoas se reuniam. Eram rostos de todas as idades, marcados pelo sofrimento. Lara contou pelo menos 8 pessoas, mas havia mais sinais de vida no local, como objetos espalhados e roupas penduradas para secar. Quem são essas pessoas? Miguel perguntou em voz baixa, enquanto Marcos organizava os outros. Somos os perdidos, respondeu Marcos, ouvindo a pergunta. Todos nós tentamos escapar, mas a floresta nos aprisionou aqui. Há anos. A revelação caiu como um peso sobre os ombros de Lara e Miguel. Eles ouviram relatos de algumas das pessoas. Uma mulher idosa que afirmava estar presa há décadas. Um jovem que jurava ter entrado na floresta apenas uma semana antes. As histórias não faziam sentido juntas, mas todas tinham um ponto em comum, o medo. A floresta alimenta-se disso, explicou Marcos, apontando para os arredores. Quanto mais medo sentimos, mais forte ela se torna. Apesar das explicações de Marcos, Miguel permaneceu desconfiado. Algo em sua maneira de falar parecia calculado, como se ele soubesse mais do que contava. E o que você faz para proteger essas pessoas? Miguel perguntou, seu tom mais desafiador do que o necessário. Marcos ergueu a cabeça, os olhos fixos nos de Miguel. Faço o que posso. Mas não somos prisioneiros apenas da floresta. Somos prisioneiros de nossos próprios erros. Lara ficou intrigada com as palavras de Marcos. Naquela noite, enquanto todos dormiam, ela permaneceu acordada, observando a floresta ao longe. Foi quando ouviu um grito. Um som que parecia vir das profundezas da escuridão. Sem pensar, ela se levantou. Algo estava acontecendo, e Lara sabia que não poderia esperar. O grito ecoou mais uma vez, cortando o silêncio da noite. Era um som gutural, carregado de desespero, que parecia vir das profundezas da floresta. Lara ficou imóvel por um instante, o coração disparado. Miguel despertou de súbito, alarmado pelo barulho e pela expressão alarmada da irmã. O que foi isso? Ele perguntou, tentando ajustar os olhos à escuridão. Alguém precisa de ajuda, respondeu Lara, já pegando sua lanterna e o mapa. Não podemos sair agora. Você ouviu o que Marcos disse sobre a floresta, argumentou Miguel, tentando segurá-la pelo braço. Mas Lara já estava decidida. Algo dentro dela dizia que aquele chamado não era apenas um aviso, era um convite para desvendar o que a floresta escondia. Relutante, Miguel não teve escolha senão acompanhá-la. Enquanto eles se afastavam do acampamento, a atmosfera ao redor parecia mudar novamente. As sombras das árvores dançavam com a luz da lanterna, e os galhos entrelaçados acima criavam a impressão de um túnel sem fim. O ar era denso, quase sufocante, e o silêncio absoluto aumentava a tensão. Você tem certeza disso, Lara? Miguel sussurrou.
Não. Mas não podemos ignorar, respondeu ela, sem parar. Após alguns minutos, chegaram a uma clareira iluminada por uma luz fraca, que parecia emanar do chão. No centro, havia uma figura de costas, ajoelhada diante de uma formação de pedras coberta de musgo. Lara deu um passo à frente, mas Miguel segurou seu ombro. Espere. Algo está errado. A figura começou a se mover, um balançar lento e irregular, como se estivesse lutando para se levantar. Então, virou-se. Era um homem jovem, talvez da idade de Lara, com cabelo escuro desgrenhado e olhos profundamente assustados. Seu rosto estava pálido e sujo, e ele tremia visivelmente. Quem é você? Lara perguntou, tentando soar firme, mas a preocupação em sua voz era clara. Ajude-me, por favor. Ele sussurrou, sua voz quebrada. Lara deu um passo mais perto, mas Miguel a deteve novamente. Não se aproxime. De repente, o homem esticou a mão, apontando para algo atrás deles. Antes que pudessem reagir, um som baixo e crescente começou a ecoar pela clareira. Era como se a floresta estivesse respirando, e as árvores ao redor começaram a se mover. Corram! Gritou o homem, mas já era tarde demais. As sombras das árvores pareciam ganhar forma, estendendo-se em direção a eles. Miguel puxou Lara, e os dois começaram a correr na direção oposta, enquanto os galhos pareciam persegui-los. O som das árvores estalando enchia o ar, e a sensação de algo próximo de capturá-los era sufocante. Finalmente, eles atravessaram um estreito corredor entre duas árvores e caíram em outra clareira. O som cessou, e o ar ficou quieto novamente. Lara olhou ao redor, tentando entender o que tinha acabado de acontecer. O que foi aquilo? Perguntou Miguel, ainda ofegante. Lara não respondeu. Seus olhos estavam fixos no chão, onde havia um símbolo esculpido na terra, o mesmo do mapa. Eles estavam chegando mais perto do que queriam encontrar. O símbolo esculpido no chão irradiava uma presença estranha, como se pulsasse de energia própria. Era um círculo irregular, com padrões que pareciam ramos de árvores se entrelaçando, convergindo para um centro em espiral. Lara ajoelhou-se ao lado dele, passando os dedos sobre as linhas gravadas. É o mesmo do mapa, murmurou ela, mais para si mesma do que para Miguel. Miguel se aproximou cautelosamente, ainda olhando para trás, esperando que as sombras retornassem a qualquer momento. Mas o que isso significa? É algum tipo de marcação? Ele perguntou, tentando esconder o nervosismo. Lara abriu o mapa mais uma vez, comparando os desenhos com o símbolo no chão. Apesar de sua semelhança, algo parecia diferente. No papel, o símbolo era apenas um desenho estático, mas ali, na clareira, parecia carregar um significado mais profundo, como se tivesse sido colocado de propósito para guiar ou alertar. Isso não é só um marco. É um portal, veio uma voz rouca atrás deles. Ambos se viraram rapidamente, encontrando o homem que haviam deixado na clareira anterior. Ele estava ferido, apoiando-se em uma bengala improvisada. Um portal? Lara perguntou, hesitante. Para algo que você não quer encontrar, respondeu ele, com uma expressão amarga. Meu nome é Gabriel. E se vocês não pararem agora, estarão abrindo caminho para algo que não podem controlar. Miguel cruzou os braços, cético. Então, por que está aqui? E o que você sabe sobre isso? Gabriel suspirou, os ombros caindo sob o peso de lembranças dolorosas. Eu estava onde vocês estão agora. Cheguei com esperanças de explorar, descobrir. Mas tudo o que encontrei foi desespero. Essa floresta não é apenas um lugar. Ela é viva. Ela se alimenta de nossas emoções, nossas fraquezas. E esse símbolo é como uma chave. Lara olhou novamente para o símbolo no chão, tentando ignorar o arrepio que subia por sua espinha. Uma chave para o quê? Ela perguntou, já temendo a resposta. Gabriel hesitou, mas finalmente respondeu. Para o coração da floresta. Para o que a controla. A atmosfera ao redor parecia escurecer, como se a própria floresta estivesse ouvindo suas palavras. Miguel deu um passo para trás, mas Lara permaneceu imóvel, seus olhos fixos no símbolo. E se o coração for destruído? Lara perguntou, sua voz carregada de determinação. Gabriel soltou uma risada curta e amarga. Você acha que é tão simples? Esta floresta manipula. O que você vê não é a verdade. E o coração? Se você encontrar o coração, terá que enfrentar não apenas os perigos da floresta, mas também seus próprios medos. Lara ergueu o mapa novamente, seus olhos fixos na próxima marcação. Se isso é um portal, então precisamos ativá-lo. É o único caminho para avançar.
Miguel e Gabriel protestaram ao mesmo tempo, mas Lara já estava agindo. Seguindo as instruções no mapa, ela encontrou uma pedra em forma de espiral perto do símbolo. Ao pressioná-la, o chão sob o símbolo começou a brilhar em um tom dourado, e um som baixo, quase como um canto, ecoou pela clareira. Lara, pare! Gritou Miguel, mas já era tarde demais. A luz do símbolo explodiu, e tudo ao redor deles foi engolido por uma névoa dourada. Quando a luz finalmente diminuiu, a floresta ao redor parecia diferente, mais sombria, mais viva. Gabriel caiu de joelhos, exausto e assustado. Vocês não fazem ideia do que acabaram de liberar. Lara, no entanto, apertava o mapa com força. Seja o que for, vamos enfrentar. Não vamos parar agora. A luz dourada desapareceu, dando lugar a uma escuridão sufocante. Lara, Miguel e Gabriel se viram em um novo ambiente. A floresta que antes conheciam agora parecia transformada. Árvores torcidas e gigantescas cercavam o grupo, seus galhos parecendo braços esqueléticos que tentavam alcançá-los. No ar, uma névoa espessa e negra se misturava com um cheiro acre e metálico. Onde estamos? Miguel perguntou, com a voz trêmula. Vocês abriram o portal para o núcleo da floresta, respondeu Gabriel, seus olhos fixos na vastidão sombria à frente. Este é o reino das sombras. Ao longe, era possível ver uma enorme formação rochosa, uma espécie de torre natural coberta de cipós e musgo. Ela emitia uma pulsação fraca de luz azulada, que parecia sincronizada com o som baixo e ritmado que preenchia o ar. É para lá que precisamos ir, disse Lara, apontando para a torre. Gabriel hesitou, olhando para Lara com uma expressão que misturava preocupação e resignação. Você realmente não entende, não é? Este lugar não é como a floresta que deixamos para trás. Aqui, seus medos ganham forma. Eles se tornam reais. Então teremos que enfrentá-los, Lara respondeu, decidida, enquanto dava o primeiro passo. À medida que avançavam, o caminho ficava cada vez mais opressivo. A vegetação parecia mover-se por conta própria, e sombras sem forma dançavam ao redor do grupo, sussurrando palavras incompreensíveis. Vocês ouvem isso? Perguntou Miguel, olhando em volta, assustado. Não deu ouvidos, alertou Gabriel, mas a tensão era palpável. De repente, as sombras começaram a se condensar, assumindo formas humanas. Eram figuras familiares, mas distorcidas, com rostos marcados por expressões de dor e desespero. Uma delas se aproximou de Miguel, sussurrando algo em seu ouvido. Miguel, você nos abandonou. Era a voz de um velho amigo, que Miguel havia perdido anos atrás em um acidente. Miguel recuou, a respiração ofegante. Isso não é real. Ele gritou, tentando convencer a si mesmo. Lara segurou o braço do irmão, puxando-o para frente. Continue andando. É isso que elas querem. Não pare. Apesar das dificuldades, o grupo conseguiu se afastar das figuras. Contudo, os sussurros e as sombras continuaram a segui-los, como se fossem parte viva do ambiente. Lara manteve o foco na torre à distância, usando-a como guia. Conforme se aproximavam, a pulsação azulada tornava-se mais intensa, e uma nova presença parecia crescer ao redor deles. Era algo ancestral, quase tangível. Gabriel parou abruptamente. Eu não posso continuar, ele disse, sua voz trêmula. O que você está dizendo? Lara perguntou, irritada. Eu já estive aqui antes. Foi assim que perdi tudo. Este lugar consome sua alma, suas lembranças. Ele apontou para o coração da torre. Vocês precisam ir sozinhos. Lara queria argumentar, mas sabia que não adiantaria. Com um aceno breve, ela e Miguel deixaram Gabriel para trás e continuaram. Ao chegarem à base da torre, sentiram o ar vibrar ao redor. A entrada era um arco feito de pedra negra, gravado com os mesmos símbolos do mapa. Lara hesitou por um momento antes de entrar, mas Miguel a encorajou. Não chegamos até aqui para desistir agora. Quando passaram pelo arco, uma energia poderosa os envolveu, e a porta atrás deles se fechou com um som ensurdecedor. Estavam dentro do coração da floresta, e a verdadeira prova estava prestes a começar. Dentro da torre, Lara e Miguel encontrarão-se em um vasto salão circular, iluminado por uma luz etérea que parecia emanar das paredes, feitas de uma pedra negra que brilhava levemente, como se absorvesse e refletisse a energia do ambiente. O chão era coberto por um padrão complexo de símbolos, os mesmos que apareciam no mapa, mas dessa vez eles se moviam, pulsando lentamente como se estivessem vivos. No centro do salão havia um pedestal de pedra, sobre o qual repousava uma esfera de cristal, flutuando levemente acima da superfície. Ela brilhava em tons de azul e dourado,
pulsando em harmonia com o som que preenchia o ar. É isso, sussurrou Lara, aproximando-se lentamente. Miguel olhou em volta, inquieto. O salão parecia expandir e contrair levemente, como se a própria estrutura estivesse respirando. Lara, e se for uma armadilha? Ele perguntou, hesitando em seguir a irmã. Não temos escolha. Este é o coração da floresta. Precisamos descobrir como destruí-lo, respondeu ela, com determinação. Quando Lara estendeu a mão para tocar a esfera, uma força invisível a empurrou para trás. Ela caiu no chão com um baque, ofegante. Ao mesmo tempo, o salão começou a mudar. As paredes tornaram-se translúcidas, revelando cenas do passado de Lara e Miguel, memórias que eles guardavam profundamente. O que é isso? Perguntou Miguel, horrorizado, ao ver uma cena de sua infância, ele brigando com um amigo pouco antes do acidente que tirara a vida do garoto. Lara também foi confrontada com suas próprias memórias dolorosas. Viu-se mais jovem, sozinha em um quarto escuro, cheia de dúvidas e arrependimentos que ela acreditava ter superado. Não deixe isso te controlar, gritou Lara, lutando para desviar o olhar. As imagens começaram a se intensificar, as vozes do passado ecoando pelo salão. Era como se a floresta estivesse tentando usar suas fraquezas contra eles. É isso que Gabriel quis dizer, disse Miguel, enquanto tentava bloquear os sons ao seu redor. Este lugar alimenta-se de nossos medos. Lara levantou-se com esforço, seus olhos fixos na esfera. Ela percebeu que o objeto não era apenas o coração da floresta, mas também uma âncora para sua energia. Se destruíssem a esfera, talvez pudessem libertar a floresta de sua maldição. Miguel, precisamos destruir isso. Ela gritou, enquanto corria em direção ao pedestal novamente. Desta vez, ao se aproximar da esfera, Lara fechou os olhos e concentrou-se. Em sua mente, ela visualizou todas as memórias que a floresta estava tentando usar contra ela, mas, em vez de rejeitá-las, aceitou-as. Cada erro, cada dor, cada medo, tudo fazia parte de quem ela era. A esfera começou a brilhar mais intensamente, como se estivesse reagindo à determinação de Lara. Miguel, percebendo o que ela estava fazendo, uniu-se a ela. Não somos definidos pelos nossos erros, ele disse, colocando a mão no ombro da irmã. Com um grito uníssono, os dois tocaram a esfera. A luz explodiu, preenchendo o salão e dissipando as imagens ao redor. A energia que o cercava tornou-se caótica, e o som ensurdecedor de algo sendo destruído ecoou por toda a torre. A esfera começou a rachar, e uma luz dourada escapava de dentro dela. Quando finalmente se despedaçou, a energia acumulada foi liberada em uma onda poderosa que derrubou os dois no chão. Quando abriram os olhos, o salão estava escuro e silencioso. As paredes tinham perdido seu brilho, e o chão estava imóvel. Conseguimos? Miguel perguntou, tentando recuperar o fôlego. Lara olhou para os restos da esfera no pedestal, agora apenas fragmentos sem vida. Acho que sim. Mas, no fundo, ambos sabiam que ainda precisariam sair da floresta para ter certeza de que estavam realmente livres de sua influência. O silêncio após a explosão da esfera era quase ensurdecedor. Lara e Miguel se levantaram com dificuldade, sentindo o peso da batalha que haviam acabado de enfrentar. O salão agora estava em ruínas, como se a destruição da esfera tivesse quebrado a própria fundação daquele lugar. Precisamos sair daqui antes que tudo desmorone, Lara disse, puxando Miguel pela mão. As paredes da torre começaram a rachar, e pedras caíam ao redor deles. A luz dourada que escapara da esfera parecia abrir caminho, guiando-os de volta à entrada. Os irmãos correram por corredores que antes pareciam infinitos, agora diminuídos pela quebra da magia que os mantinha. Ao passarem pelo arco de pedra que marcava a saída da torre, foram envolvidos por uma onda de energia quente. De repente, estavam novamente na floresta, mas ela não era mais a mesma. A opressão sombria que antes impregnava o ambiente havia desaparecido. As árvores que antes pareciam retorcidas e mortas agora estavam vivas, cheias de folhas verdes e flores que brilhavam levemente sob a luz de um novo amanhecer. O som de pássaros preenchia o ar, algo que não ouviam desde que haviam entrado no coração da floresta. É como se tivesse renascido, Miguel comentou, olhando ao redor com admiração. Lara respirou fundo, sentindo o ar puro pela primeira vez em muito tempo. Acho que libertamos a floresta da influência da esfera. Ao longe, uma figura emergiu da névoa. Era Gabriel. Ele parecia diferente, mais jovem, mais leve. Seus olhos, antes carregados de dor, agora brilhavam com um alívio silencioso. Vocês fizeram o que eu não consegui, ele disse, sorrindo. A floresta está livre, e com ela, minha alma também. Lara e Miguel se aproximaram,
Mas antes que pudessem dizer qualquer coisa, Gabriel começou a desaparecer lentamente, como se estivesse se desfazendo em partículas de luz. Obrigado. Foi sua última palavra antes de desaparecer completamente. Os irmãos ficaram em silêncio por um momento, refletindo sobre tudo o que tinham vivido. A floresta agora parecia convidativa, como se os estivesse guiando de volta para casa. Enquanto caminhavam, o sol começou a surgir no horizonte, lançando raios dourados sobre a paisagem. Eles sabiam que havia mudado, não apenas pelo que enfrentaram, mas também pelo que aprenderam sobre si mesmos e sobre sua relação como irmãos. Ao saírem da floresta, avistaram a pequena vila onde tudo começara. Os aldeões esperavam por eles, suas expressões de alívio e gratidão iluminando a cena. "Vocês conseguiram!" gritou uma mulher, correndo em direção a eles. Lara e Miguel trocaram um olhar, e um sorriso cúmplice surgiu entre os dois. Eles sabiam que a história da floresta, do mapa e da esfera seria contada por muitas gerações, mas, para eles, o mais importante era que tinham encontrado força e união em meio às sombras. Eles haviam sobrevivido ao coração da floresta e, ao fazê-lo, encontraram algo ainda mais valioso, a certeza de que, juntos, podiam enfrentar qualquer desafio.